Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esses os nossos apoiadores culturais, nossos parceiros, graças aos quais a gente pode semanalmente estar aqui conversando com uma pleiade de qualificadíssimos debatedores. Bueno, nós temos um e-mail para contatos dos nossos telespectadores, que é o frente@santamaria.tv.br, e os nossos programas inéditos são apresentados aos sábados às 21 horas e 30 minutos. Depois há reprises aos domingos às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos. Nós também, Nós TV Santa Maria, o seu canal comunitário, a sua TV comunitária, também pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Para conversar hoje conosco, para debater um tema candente que tomou conta dos noticiários desta semana, nós estamos gravando o programa dia 12 de dezembro, sexta-feira, 12 de dezembro de 2014. Márcio de Souza Bernardes, advogado, professor universitário, poeta, músico, cantor, entre outras tantas qualificações positivas que nós poderíamos agregar ao nome dele, né? O Albatroz de Pelotas. O Albatroz de O apelido Pelotas. dele virou Pelicano na natação. Década de 80 não perdoa ninguém. Não, década de 80 não perdoa ninguém. Pegava... Tu tem minha ficha também. É complicado eu falar isso. Eu vou ficar quietinho agora. Agora me dei conta de o que eu tô falando. Pelicano é aquele bicho do bico grande que vai, mas era vai papando por conta tudo, da envergadura. Da envergadura. Não, é que assim, E da prova... Na época era o... Michael Cross, era Michael o Cross, nadador. Albatroz, e ele nadava borboleta, né? E ele chegou aqui, nadava no Atlântico de Erechim, chegou para... Não, nadava em Pelotas, no Brilhante Pelotas. Tu começou na equipe da Golfinhos e foi direto para a Dufesne. Tu ficou pouco tempo na Golfinhos e depois tu voltou. Mas na Dufesne ele tinha um borboleta desenvolvido, né? Daí igual o Albatroz. Bueno, daí ficou pelicano. O apresentador do Albatroz é o doutor Ricardo Munarski Jobim, advogado, professor universitário, empreendedor, cantor, músico, não é poeta. Amador. E depois... Baixa minha bola aí, senão depois me põe no briga. Completando o nosso time, Bruno Seligman de Menezes, advogado, professor universitário, está aprendendo violão, né? Daqui a uns dias nós vamos fazer uma banda no programa. O negócio está ficando interessante. Eu vou ficar na plateia. Vai ficar na plateia. Tem que ter uma plateia. Né? Essa coisa da natação e de Pelotas, né? Eu tinha um amigo que durante a época de ginásio é uma coisa antiga, você nem sabe o que é, mas existiu. Ele tem mais ou menos a altura do Marcinho e tinha a metade do corpo do Marcinho, né? Ele era realmente muito magrinho. E ele costumava dizer, ele veio de Pelotas, que graças ao remo e à natação ele adquirira aquele admirável físico que causava furor entre a mocidade atlética pelotense. Essa era a expressão. E eu, quando começaste a falar, eu lembrei do... Imaginei o Marcinho. Ó. Bom, o Marcinho que é, não por coincidência, presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Maria. Eu digo não por coincidência porque nós vamos tratar de um tema, né, que tem assim como pano de fundo a questão dos direitos humanos, a partir da divulgação no Dia Internacional dos Direitos Humanos, da divulgação do relatório da Comissão da Verdade, que suscita e suscitará certamente ainda muitas discussões sobre os mais variados aspectos, né? As questões ligadas a respeito à própria vida, aos direitos humanos, à ética,
as questões ligadas ao direito, dentro das questões ligadas ao direito, a questão do direito penal, né? A questão das convenções e dos tratados internacionais dos quais o país é signatário, a questão do respeito ou não a uma decisão do judiciário transitada em julgado e da retroatividade da lei penal, são coisas que ao longo do programa certamente a gente vai ter condições de falar. Por isso, inclusive, a presença para lá de ilustrada do Dr. Bruno, que é um papa na área, né? Quer dizer, eu sumo pontífice da área do direito criminal. Eu assumo, na pior das hipóteses, de ser um integrante de peso aqui da bancada, porque isso eu não posso negar. Quem é que começa? Bom, eu poderia começar. Raramente, na verdade, eu começo, né? Normalmente eu faço o papel do advogado diabo depois que os outros falam, né? Hoje posso iniciar. Eu acho que essa semana, na verdade, ela foi, no aspecto dos direitos humanos, bastante significativa. Não só em termos nacionais, como internacionais. Com questões que guardam relações entre si. Então, no dia 10 de dezembro, nós tivemos aí o Dia Internacional dos Direitos Humanos, declarado pela ONU, porque justamente foi em 10 de dezembro de 1948, né, que se assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é um dos mais bonitos documentos da história, eu diria, em termos de declaração de direitos, né, em termos de limites éticos da convivência. E por esse motivo, então, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nessa mesma data, como tu referiste, a entrega, né, a conclusão da Comissão Nacional da Verdade, a entrega do relatório à presidente Dilma, né, de todo o estudo feito ao longo desses últimos 2 anos pela comissão. A comissão foi instituída em dezembro de 2011, mas se engana quem pensa que foi algo de uma hora para outra. Na verdade, ela é resultado de discussões que remontam à ditadura, inclusive. Né? Em 75, por exemplo, presos políticos fizeram um abaixo-assinado, uma série de presos políticos, ao presidente da época da OAB, sobre a situação dos que estavam encarcerados em 75. Na época, o presidente da OAB nacional era o Caio Mário da Silva Pereira. E de lá para cá, nós tivemos uma série de medidas institucionais, né, nesse sentido. E culminando, obviamente, na década de 90, com os planos nacionais de direitos humanos, na época do Fernando Henrique Cardoso, e uma série de construções como a Comissão da Anistia, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, enfim, que desemboca em 2011 com a Lei 12.528, com a Comissão da Verdade. Então, importantíssimo, nós vamos obviamente debater sobre isso. E o outro ponto importante, referindo principalmente à questão da ditadura de 64 a 88, muito embora a Comissão da Verdade seja de 46 a 88, mas tiveram uma especial atenção nesse período de 21 anos de ditadura militar no Brasil, a questão das violações graves de direitos humanos. Porque esse é o objetivo da comissão, né? Era analisar as graves violações de direitos humanos ocorridas nos períodos de 46 a 88. E por que foi importante também a semana num cenário internacional? Se lançou um relatório sobre a prática de tortura perpetrada pela CIA nos Estados Unidos, né, na busca de informações sobre atos terroristas e daí por diante. E, na verdade, uma prática que vem desde a década de 50 nos Estados Unidos. Nós já sabíamos disso, até porque nossos militares foram treinados nos Estados Unidos nas práticas de tortura que implementaram no Brasil durante esse período e, de certo modo, como eu disse, tem essa relação. Podemos, inclusive, falar da participação dos Estados Unidos no golpe militar aqui no Brasil. Mas, então, foi uma semana muito interessante, nesse ponto de vista, para trazer à luz, né, muitas coisas que eram faladas em bastidores, em meios acadêmicos, mas oficialmente trazer à luz o que de fato ocorreu nesses períodos ditatoriais. É interessante que a gente está no final de 2014 e agora, na verdade, em outubro de 2000... Outubro não. Ali por setembro, outubro de 2015, a gente comemora 30 anos de abertura democrática. É o período mais longo que o Brasil já viveu nos seus 500 e tantos anos de existência. Quer dizer, nesses 500 anos, o Brasil viveu um período mais longo de democracia. 30 anos. Né? Então é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente traga isso à luz
e, enfim, comente, inclusive, os resultados dessa comissão. Eu gostaria, se possível, assim, até fazendo um gancho, porque uma coisa é notória, né? Por exemplo, eu sou contra ditaduras, todas as ditaduras, esquerda, direita, não interessa, e aqui no Brasil, realmente, aconteceram coisas horríveis, crimes de tortura. Em nome dos direitos humanos, a gente tinha que mexer no passado, certo? Para trabalhar um pouco e efetivamente declarar que certas coisas não podem se repetir. Esse é um lado muito positivo. Eu poderia aqui fazer uma proposta para transformar o nosso debate num debate meio ignorante, sabe? Por exemplo, eu tenho críticas a algumas coisas da Comissão da Verdade, mas isso não vai invalidar todo o trabalho dela. Por exemplo, a OAB participou dela ativamente, isso é uma coisa positiva. Absurdos antidemocráticos devem ser repelidos sempre. Claro que essa tentativa de responsabilização criminal retroativa, que foi barrada no STF, também não, já é uma coisa que já vem adiante. Daí eu só queria fazer uma comparação. Tomei a liberdade de fazer uma lista dos nomes das comissões, isso daí eu quero fazer mais como uma crítica, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar o Brasil, claro, respeitando a história, mas a gente deve enxergar o hoje com vistas ao futuro. A proposta do Brasil, houve uma sugestão que a comissão fosse da verdade e da reconciliação. Reconciliação nacional. Por exemplo, vamos trabalhar o passado, mas vamos lembrar sempre que no presente estamos unidos e que não admitiremos todos em conjunto que isso aconteça. O problema foi que aqui no Brasil, notadamente, houve um desagrado dos militares a respeito dos trabalhos da Comissão da Verdade. Muitas coisas se revelaram o porquê até desse desagrado. Muitas coisas realmente não seriam. Mas tem coisas, por exemplo, que... complemento? Foram enviados pela Comissão da Verdade mais de 84 ofícios para o Ministério da Defesa. E ele reencaminhava, né, obviamente, aos setores que eram destinados dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas. Em quase 100% deles, né, sobre requisição de documentos, informações, era sempre negativa a resposta. Não encontramos documentos, não temos documentos, não temos... É normal, isso é normal. Agora, uma coisa que é importante é respeitar a Constituição que nós temos hoje, mesmo nessa apuração, porque a gente não está apurando responsabilidades. A nossa presidente, ela é uma pessoa que sofreu na mão da ditadura, todo mundo sabe. Então, o que eu não gostaria é que essa Comissão da Verdade, ela viesse para desestabilizar a República de alguma forma, transformando, não numa bandeira de direitos humanos, certo? Mas numa bandeira de divisão política. É uma confusão que acaba se fazendo quando a gente acaba vendo o trabalho. E a primeira crítica que eu faria era justamente a questão do termo. Por exemplo, África do Sul, 95, o Brasil até demorou para instalar. Tá? Dizem que começou em 46, mas eu tenho minhas dúvidas, viu? A gente falou disso em 46, mas a única comissão que foi aberta... Não, a comissão aberta agora. 2011. Então vamos lá. África... O temporal objeto da comissão é de 46. Eu quero ajudar... Assim, inclusive de acordo com o artigo 8º do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Olha só. Traça essa data como data de anistia para aqueles que exerciam atividade pública. Vamos fazer uma comparação, sabe, sobre o nome da comissão, que é apenas uma apresentação daquilo que eu quero falar. África do Sul, 95. Truth and Reconciliation Commission South Africa, ou seja, da Verdade e da Reconciliação. Alemanha, 92. Está em alemão aqui, não sei em alemão. Comissão de Investigação do Bundestag alemão para tratamento do passado e consequências da ditadura da RDA. Tu colocou no Google Translator? Não, a própria fonte que eu busquei traduzir. Brasil, 2011. Comissão Nacional da Verdade do Brasil. Canadá, 2009, Truth and Reconciliation Commission, Verdade e Reconciliação. Carolina do Norte, Greensboro, Verdade e Reconciliação, Comissão. Chile, 86 e 2003, Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação de Chile. Congo, 2004, Verdade e Reconciliação. Coreia, 2000, Verdade e Reconciliação. Espanha, 2007, olha que interessante, a Lei de Memória Histórica. Gana, 2002, da reconciliação, Comissão de Reconciliação Nacional, nem fala em verdade, mas ao mesmo tempo dá para entender que está compreendido. Granada, 2001, Comissão da Verdade e Reconciliação. Haiti, 95, Comissão Nacional de Verdade e de Justiça. Olha só como os termos podem ser analisados de uma forma diferente. Honduras, 80, Comissão da Verdade e da Reconciliação. Indonésia, 2004,
Verdade e Reconciliação. Iugoslávia, 2001, Verdade e Reconciliação. Ilhas Maurício, 2009, Verdade e Justiça. Ilha Salomão, 2009, Verdade e Reconciliação. Libéria, 2005, Verdade e Reconciliação. Marrocos, 2004, Vérité et de Reconciliation. Pronunciei errado. Tentei. Fui mal. Tá? Nepal, 90, Commission to Inquiry the Locate of Persons. A comissão para inquirir a localização das pessoas desaparecidas durante o período Panchayat. Nigéria, 99, investigação de violações aos direitos humanos, certo? Paraguai, 2004, Verdade e Justiça. Peru, 2000, Verdade e Reconciliação. Ruanda, Unidade e Reconciliação. Serra Leoa, 2002, Verdade e Reconciliação. Timor-Leste, 2002, Acolhimento, Verdade e Reconciliação. Togo, 2009, Verdade da Justiça. Uruguai, 85 e 2000, Comissão Investigadora sobre a Situação de Pessoas Desaparecidas e Feitos que a Motivaram. Zimbábue, 85, Verdade, Reconciliação e Justiça. O que eu quero dizer é que foi El cogitado... Salvador, Bolívia, Não, tem várias existe outras. uma série de outras. Claro, tem uma série de outras. Eu só quis, nesse apanhado, falar do seguinte. O nome da comissão foi um assunto bem debatido em 2011. Que aqui deveria se chamar de Verdade e Reconciliação. Tipo assim, vamos mexer no passado, certo? Vamos considerar que grande parte dos militares de hoje não são os mesmos militares que terão praticado esses crimes. A maioria já está reformada há muito tempo. O que não se pode é querer trazer consequências para as Forças Armadas de hoje que não são condescendentes com esse tipo de prática, muitos são contra, para que acredite que efetivamente todos os militares sejam torturadores. Não, mas não é esse o uma objetivo. Não é, mas assim, mas vamos analisar uma coisa que aconteceu. Acho não, tenho certeza General que não é. Léo Etchegóin, eu conheço a pessoa. O general Sérgio Etchegóin, filho do general Léo, fez uma nota oficial combatendo o relatório da Comissão da Verdade. Por quê? Porque lá está citado o nome do pai dele, mas não tem uma vírgula sobre o que o pai dele fez de errado. Nada, nenhum depoimento, nem nada. O que me traz sérias dúvidas sobre se esse relatório é um relatório com um objetivo meramente político ou se ele tem que ter um fundamento de ampla defesa e outras coisas. Em que parte do relatório ele é citado em questão nominal? Aí que tá, ele é citado nominalmente, mas nada diz o que ele fez. Não, mas aí que tá, porque muitos foram citados enquanto participantes das Forças Armadas na época. Mas acontece eu lancei na internet e agora falei, não é vamos nada conversar sobre o agradável, relatório? não é nada Mas vamos ler o agradável. relatório. Não é nada agradável, não é nada agradável ter um relatório que coloque o teu nome. Se tu é uma pessoa que, ao contrário do que dizem, tinha grandes reservas à ditadura. E aí que eu vou fazer uma observação. O próprio general Sérgio, filho do Léo, foi preso porque enfrentou o general Newton Cruz. Esse eu não preciso apresentar. Todo mundo sabe como é que ele disse, eu prendo e arrebento. Né? Porque justamente naquela época, o general estava ordenando que ninguém das Forças Armadas poderia ir ao Congresso falar de uma espécie de uma CPI que estava acontecendo na época. E o general Sérgio levantou, hoje general Sérgio, na época um posto muito mais abaixo, capitão, levantou e disse que não ia admitir que a força pudesse interferir numa questão democrática, que é a consolidação da República. Ele foi preso por causa disso. Então, a família Etchegóin sempre esteve ao lado do Brasil. Muito possivelmente, e o pai então, dele, ele tenha citado... E o pai dele está não tá. O pai dele está sendo citado, em outras palavras, como participante de um grupo que fez 500 atrocidades, e não é verdade. Então, o que eu falo? Eu quero dizer que nós temos que ser justos para poder separar o joio do trigo e para não pegar e gerar grandes problemas para hoje que não tem nada a ver com reconciliação, que a gente já abandonou o nome. Quem sabe começar Feita essa manifestação inicial do Ricardo, vamos aguardar ansiosos o pronunciamento do Bruno no próximo bloco. Nós vamos para um intervalo rápido e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro.
Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural, a participação importante para que nós possamos viabilizar esse grande programa de debate da TV Santa Maria, de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz, hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo o nosso e-mail para contato dos telespectadores, é frente@santamaria.tv.br. Falando no final do bloco, o Bruno queria se manifestar, nós estamos conversando sobre, a partir da divulgação na última quarta-feira, dia 10 de dezembro, do relatório da Comissão da Verdade, nós iniciamos no primeiro bloco uma discussão sobre esse tema. O Marcinho se manifestou, o Ricardo se manifestou fazendo um contraponto, ainda que não visceral, em relação a um aspecto, contra a Comissão da Verdade, um aspecto muito específico, e o Bruno gostaria de ter se manifestado já naquele final de bloco, né? Bom, eu não consegui ler todo o relatório, eu consegui baixá-lo, ele é muito grande. Ele fundamentalmente são 2 volumes, o primeiro volume dividido em 2 tomos. Faz toda a análise histórica e daí em diante são anexos com as vítimas, foto, nome, qualificação e um histórico das vítimas. Há vários militares, inclusive vítimas. Aleatoriamente eu abri um dos volumes e eu vi um militar da Marinha que foi torturado, foi morto. Eu acho que essa questão para nós ela é muito complexa. Primeiro, essa Comissão da Verdade é uma luta antiga para a concretização de direitos humanos. Essa comissão ela foi presidida por um jurista acima de qualquer suspeita, José Carlos Dias, que foi ministro da Justiça. Eu entendo a crítica do Ricardo aqui com relação à conciliação, mas eu vejo essa reconciliação de uma forma um pouco mais ampla. Eu acho que reconciliação aqui não é necessariamente botar opostos a conviverem pacificamente, mas é uma reconciliação histórica que o país tem, uma dívida que o país tem que saldar. É uma dívida com os direitos humanos. E as críticas são as mais variadas. Eu tentei hoje pegar alguns editoriais, peguei o editorial da Folha de São Paulo, peguei esse artigo que o Ricardo citou, que estava no Estadão hoje. As críticas, elas são, principalmente as que vêm do lado dos defensores do golpe, os defensores, pelo menos o núcleo mais fechado das Forças Armadas, que se pôs contrário a isso, é que a Comissão da Verdade só examinou as atrocidades cometidas pelos militares, mas não examinou eventuais crimes dos revolucionários. Acho que a questão ela não dá para entrar nesse maniqueísmo. Por quê? Primeiro, porque os revolucionários eles foram punidos com um rigor muito maior do que a lei determinava. Eles foram punidos no regime e não foi dado a quem foi punido, ou pelo menos a quem foi sumariamente punido, o direito de punir os seus algozes. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Eu acho que é uma reconciliação histórica que a gente tem que fazer e o Brasil está atrás de vários países, o que a Argentina fez, o que o Uruguai fez. Isso foi absolutamente louvável. Existe na periferia de Buenos Aires um presídio só para militares do alto escalão que cometeram violações de direitos humanos do regime militar argentino. E há pessoas presas com prisões perpétuas, com 80 anos, 70 anos. Nós estamos empurrando isso com a barriga. Em algum determinado momento o Supremo vai
reaver essa questão e nós não vamos ter uma dessas pessoas ainda viva para cumprir pena e nós vamos resgatar, nós vamos dizer que nós cumprimos o nosso papel. Não, nós já estamos atrasados para cumprir esse papel. É mais do que a hora de apresentar esse relatório, de questionar isso. A nossa reconciliação tem que ser uma reconciliação democrática. Não é sentar na mesa lá dos opostos, seja extrema-direita, seja extrema-esquerda, para tentar tomar um chá e botar os pingos nos is. É um momento de reconciliação histórica. Reconciliação histórica implica botar o dedo na ferida. Tem que colocar aquele mertiolate ardido para que isso doa em todos nós, para que nós consigamos ver o nível de atrocidades que foram cometidas. Eu acho que é sim um momento histórico. Eu li uma crítica muito interessante de um juiz paulista. Ele tem um blog, Marcelo Semer, ele tem um blog no Portal Terra, e o Marcelo Semer diz exatamente que com relação a essa crítica, que não botaram os lados opostos dentro da Comissão da Verdade, é a mesma coisa que querer que o Tribunal de Nuremberg colocasse a resistência francesa, ou colocasse os judeus do Levante de Varsóvia. Então, é uma questão que nós precisamos pensar. Eu não estou discutindo que tenha havido movimentos de milícia armada, violentos, efetivamente, isso a história demonstra. Agora, esses movimentos, eles tiveram a força, eles tiveram o seu julgamento sumário, julgamento sem contraditório e ampla defesa, que esses militares de hoje estão pedindo, porque o nome de um pai foi citado num relatório histórico, não é numa denúncia criminal. Ninguém tem injustiçado, tem a prerrogativa de ficar quieto. E outra coisa, deixa eu só complementar. Pode reagir. Eu concordo em gênero. Comprar qualquer lado, porque não interessa o lado. Eu concordo contigo. O time é esse, nós vamos já estar... Não, mas, assim, eu a pessoa, é o caso. Só para dar um pitaco aí. Quer dizer, o doutor Bruno... Ouviste meu comentário na Rádio Universidade hoje de manhã? Não, tá bem. Não, a imagem usada é a mesma, muito próxima, pelo menos. Eu acho assim que essa questão da reconciliação, muito menos do que a nomenclatura da comissão, é a necessidade de que nós nos reencontremos com o nosso passado. Quer dizer, enquanto tiver uma ferida aberta, purgando, não vai haver possibilidade de reconciliação, porque essa ferida vai estar nos aguilhoando permanentemente. É preciso, então, agora, como disse o Bruno, põe o dedo na ferida, para limpar dói, mas é preciso fazer essa limpeza para que nós possamos construir juntos um futuro. Desde que na limpeza não te arranhe mais, né? Mais ainda. Desde que a limpeza não cause o que você faz alguns comentários. A asepsia sempre é... Mas limpar com cuidado, pessoal, tem que passar um algodãozinho, tem que passar um alquinho, tirar devagarzinho o band-aid para não doer. Depende assim, do ferimento. Quando o ferimento é profundo, dói. Daí cai a casca, volta a sangrar tudo de novo e estamos tudo ralado. Quando o e a ferimento democracia é profundo, se compromete. E quando está infeccionado, não pega anestesia. Mas vamos falar disso. Aí tu tem que meter um bisturi lá. E vai doer. Vai doer. Eu concordo plenamente com essas reflexões e gostaria só de complementar algumas coisas, já também respondendo para o Ricardo. Complementar no sentido de que, mais, Candinho, que uma simples reconciliação, nesse aspecto, né, de botar o dedo na ferida e trazer à tona tudo isso, é consolidar efetivamente a democracia no país. Consolidar em termos de imaginário, porque a democracia no país tanto não está consolidada que tem um bando, e eu vou usar o termo aqui, me perdoem aqueles que defendem, mas é um bando de imbecil que está defendendo a ditadura ou a volta da ditadura militar pelas ruas do país hoje, em 2014. Tem dois tipos temos de ainda, tem dois tipos de imbecil. Temos ainda, o cara que quer golpe comunista e o cara que quer golpe temos ditatorial. ainda, Os dois são imbecis. Temos ainda, ninguém quer golpe comunista. Essa que é uma grande questão. Ninguém quer golpe nenhum. Não, é muito claro. Na verdade, o Brasil nunca teve, objetivamente, nenhuma ameaça de golpe comunista. Nenhuma ameaça. Nem em 64, nem na intentona comunista do Getúlio Vargas. Quem analisar... Tem pessoas que defendem... O que eu estou te dizendo. Então, esse é um discurso ideológico justamente para fomentar uma certa reação. Então, nós não temos uma democracia consolidada. Deixa eu interromper, Marcinho. Por acaso, agora foi ouvido um militar por ocasião da entrega, e ele... Primeiro, eu já me agride ouvir que ele se proclamava revolucionário. Isso. Mas agora ele se proclamou contra-revolucionário. Então agora eu supra-assumo da resistência. Da resistência, da esquizofrenia histórica. Mas é claro. Então eles são contra-revolucionários, eles já não são mais apenas revolucionários. Havia um processo revolucionário em andamento. Eles estavam fazendo a defesa. Eles estavam fazendo a defesa.
Pelo amor de Deus. Então é muito interessante que a gente veja que a democracia do Brasil ainda é frágil justamente por esses períodos ditatoriais que nós passamos, que nunca vieram à tona. Que há no imaginário popular uma série de névoas a esse respeito. Não e aí eu vou entrar no relatório. Mas aí que tá, quando a especulação se torna algo que muitas pessoas estão contaminadas, o que acontece? Derruba uma bolsa de valores, meu amigo. Não, mas vê só. E fragiliza uma democracia. Mas, quando, olha só, o pessoal diz assim, não existe golpe, não existe risco de golpe. Daí alguém vai estar dizendo, eu tenho medo de golpe, daqui a pouco está todo mundo dizendo que vai ter golpe, mesmo não tendo chance disso acontecer. Mas isso que eu estou te falando, são discursos e por aqueles que fomentaram. O relatório da verdade, ele é muito válido também, porque ele traz uma série de pessoas da iniciativa privada que não só financiaram o golpe militar, mas mantiveram o financiamento financeiro do golpe. Empresas, homens de bem, né? Ulisses Guimarães, apoio à ditadura. Homens de bem, eu estou dizendo apoio não verbal, não político, mas Roberto apoio Marinho, financeiro. Apoio à ditadura. Ulisses Guimarães é um homem que... Exatamente, vai pesquisar. No primeiro momento, um monte de pessoas estiveram a favor, mas tão logo viram o caráter efetivo do golpe, caíram fora. Não, perfeito, ele pelo amor fora. de Deus, querer acusar o doutor Ulisses, aí sim, não estou acusando, eu tenho, a história acusa ele. Não. Ele defendeu a ditadura e quando viu o que era, caiu fora. Não, mas ele defendeu. Mas muito tá na história. Eu só gostaria de completar o raciocínio. Tá escrito lá. Vou buscar material. Talvez até tu estejas confundido com o Teotônio Vilela. Talvez até esteja convidado com o Teotônio Vilela. Que também viu que era um usineiro nordestino e que viu o caráter do golpe e se bandiou de lado e foi ser o menestrel das Alagoas, Brasil afora, trabalhando contra a ditadura. Eu queria só completar o raciocínio e já libero a palavra. Então, nós temos uma chaga aberta do ponto de vista democrático. E mais, as Forças Armadas brasileiras, o Exército brasileiro, continuam ainda pautados pela mesma linha de pensamento da década de 60 para cá. A Polícia Militar... E outra coisa que veio à tona essa semana, a Polícia Militar no Brasil, a Polícia Militar no Brasil é a polícia que mais mata, do Rio de Janeiro então é a que mais mata. Teve até uma reportagem agora essa semana sobre isso. Então quer dizer, as estruturas, o auto de existência, aquela estatística, a gente começa a ver que então os resquícios da ditadura estão aí porque não foi feita uma limpeza. Eu acho que assim, a Polícia Militar mata, mas também porque o Brasil não é os Estados Unidos. Quiseram comparar a polícia americana nesse estudo com a polícia brasileira. Compara a criminalidade americana e a criminalidade brasileira. Existe uma estatística percentual agora, da ONU. São dados objetivos. Gente, eu acho o seguinte, mata é uma circunstância. Matou, justamente, é outra. A gente está querendo classificar todos os fatos como se fosse um só. Então se mata é porque existe abuso. Me fala do Amarildo no Rio de Janeiro, o cara foi torturado, tia. Existe uma estatística da ONU. Então, é isso que a gente está falando. Existe uma estatística da ONU que relaciona. Agora, chamar todo policial de... Não é todo policial. Eu estou falando em estrutura. É instituição. A discussão é existe uma relação da ONU que ela põe de um lado policial morto em conflito versus civil. Ela considera 1 para 10. 10 civis para um policial é o limite tolerável. Tem estados brasileiros que tem 1 para 45, que é o caso do Rio de Janeiro. Taxa de São Paulo, no Brasil, não importa, é uma relação que tem, ela é da polícia no combate, não importa... E não são investigados em razão dos autos de resistência. Mas aí o Marcinho chegou num ponto... A violência do povo e a criminalidade é diretamente proporcional à relação. Não é, Ricardo, é esse e ela discurso pode ser que fomenta. diretamente proporcional à violência policial nas comunidades afastadas. Eu tenho pena da polícia que se esforça para trabalhar sem estrutura, sem condições. E eu vou te dizer, o grande erro quando a gente faz essas generalizações é que gera um medo institucional, assim como esse tipo de estudo gerou um medo nas polícias brasileiras, porque sabe o que o pessoal fica pensando? Isso daqui não se trata de a gente divulgar alguma coisa para evoluir. Isso daqui se trata de um risco de perseguição institucional. O exército de hoje, que tu fez uma referência e comparou com o exército da época, acho que é bem diferente. Não. Vê só, Ricardo, cuidado. Tu falou da mesma linha. Eu falei que as estruturas hierárquicas são as mesmas. Isso é óbvio. Tá bem, então tá. Foi isso que eu falei. Então tá, vou pedir desculpa pra ti que eu entendi. Projeta nas polícias militares. Eu entendi diferente. Agora, é isso que eu quero falar. O que o exército foi pensar? Quando o Amorim assumiu o Ministério da Defesa, com o histórico do Amorim, com a presidente Dilma, com seu histórico, querendo instalar uma comissão da verdade. O que o Exército pensou?
Isto é uma coisa que será que é para realmente apurar a verdade ou isso daqui é uma vingança do passado que pode comprometer as instituições das Forças Armadas? Discurso, isso é aí, discurso. Aí que tá. A pergunta é a seguinte, ideológico. A gente falou de especulação antes. Bate o medo. E daí o medo separa as pessoas. Daí vai dizer, é nós e vocês, certo? E daí com essa paranoia de medo que eu digo que a comissão, ela pecou por não trabalhar esses medos e buscar... Muito antes do Amorim. Por isso que eu acho o seguinte, olha só. Ele já estava refratário essa ideia. A gente hoje mesmo, olha só, com todo o respeito à Comissão da Verdade. O teu tio, em 2009, quando o Lula assinou o Plano Nacional de Direitos Humanos, o teu tio vestiu farda militar, né? Porque ele era ministro da Defesa, se colocou ao lado do Exército, dizendo que era um absurdo o Plano Nacional de Direitos Humanos, que justamente apontava para a formação de uma Comissão da Verdade. Então quer dizer que muito antes. Não, aí que tá, só um pouquinho. Muito antes. Vamos colocar ponto porque esse assunto eu conheço. Tá? Quando tu fala, meu tio foi contra plano de direitos humanos, cortando toda ingenuidade política, ele colocou uma posição que ele não se prestava a continuar no Ministério da Defesa se esse plano fosse sobre o pretexto de uma comissão da verdade para perseguir ex-combatentes. O plano era para iniciar o debate. Perseguir. Então, não, aí que tá. Peraí, a interpretação tua. Porque o que acontece? Todo o trabalho, e o vestir farda que muitos criticam, era justamente em prol simbólico. De uma reconciliação, amigo. Simbólico? Não, é reconciliação. Não é dizer eu sou militar. Bem pelo contrário. É para dizer... Um ministro, que é um civil, está tão integrado com as forças militares, ou seja, o executivo está tão integrado com a força militar que a ponto de um utilizar farda, assim como um general poderia simplesmente tirar a farda e se tornar civil, mas daí não é simbólico. Só que acontece o quê? O pessoal não entende o gesto. O pessoal começa a olhar aquilo ali e começa a lembrar da ditadura e começa a olhar para trás. Ninguém compreendeu isso. E também ninguém compreendeu. Nunca se resolveu outra coisa. E ninguém compreendeu também. Olha só, ninguém compreendeu também as razões de saída dele e aquela notícia falsa da revista Piauí. Ninguém nunca perguntou para ele sobre isso. Não, eu tô falando de um fato, eu tô falando do seguinte, objetivo que ele mesmo declarou verbalmente à imprensa. Ele declarou verbalmente a Comissão da Verdade, como ela está sendo proposta, sem ingenuidade política nenhuma, é um ato puramente político que não está trabalhando a reconciliação. Tanto que o nome não é Verdade e Reconciliação. Então o nome não é, mas se tu leres o artigo... Posso responder? Deixa eu terminar. Hoje o programa fala da Comissão da Verdade... Hoje eu sentei longe dele, eu deixei o Bruno que é maior. Hoje o programa fala de Comissão da Verdade e a gente está falando disso e a gente está vendo várias manifestações, inclusive nas redes sociais, e manifestações preocupantes, falando de defesa de ditaduras e coisas que eu nem queria estar sonhando em participar. Daí eu fico fazendo a pergunta, se a comissão está realmente colaborando para a União Nacional, ou ela também pode ser também um pretexto conveniente ao que saiu hoje na imprensa, de que a Petrobras pode falir em 2 anos. Ou tu acha que não tem nada a ver com a coisa? Ou politicamente é todo mundo ingênuo aqui. O relatório é muito objetivo. Ele apresenta propostas que são sensacionais sob o ponto de vista de uma democracia de efetiva garantia de direitos humanos. E o relatório vai dizer que ele é analítico. Ele não é analítico. Ele trouxe tudo cru e disse, que julguem. Vamos debater isso a partir de agora. E para acabar, e ele sai da relação. Vamos fazer essa reserva. E ele sai dessa relação maniqueísta entre Forças Armadas versus torturados, desaparecidos, e ela vem para nossa vida, para nossa realidade. Ela vai discutir militarização das Forças Armadas, isso aí. Vai discutir conhecimento de direitos humanos, vai discutir uma série de questões. Esse é o ponto alto do relatório. Quem sabe a gente... no bloco não derradeiro. Não tem nem meio minuto só para responder uma coisa. Artigo 1º da Lei 12.528, Ricardo, que é a lei que institui a Comissão da Verdade que tu falas, está lá muito claramente. O objetivo é instituir a verdade, a memória e a reconciliação. O título qual é? Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Escondeu o noite. E já voltamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Muito obrigado, a gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portal bei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como estamos no último bloco desta edição do programa, vamos repetir o nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores, frente@santamaria.tv.br e, mais uma vez, recuperar a informação, que já deve estar de domínio público, mas é bom insistir porque as pessoas, né, nos prestigiem. Nosso programa inédito vai ao ar aos sábados às 21h30, depois temos reprises domingo às 23h e em alguns horários alternativos ao longo da semana. Derradeiramente, antes de retornarmos ao debate, a TV Santa Maria pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Conversando, discutindo, o debate está acalorado, está ótimo, passou rápido, sobre Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, direitos humanos, recuperação de fatos históricos para serem postos na mesa, para análise da sociedade brasileira e ver o que vai se fazer com isso. Aliás, eu gostaria até de sugerir que nós examinássemos a questão das sugestões da comissão. Me permite, Edinho, eu peguei aqui, vou usar uma colinha aqui. Ela traz, são 29 recomendações, algumas são eu acho que fazem parte dessa reconciliação histórica. Então é um reconhecimento de culpa por parte das Forças Armadas, porque as Forças Armadas nunca negaram, pelo menos ao longo de todo esse processo, nunca negaram as atrocidades cometidas. Negaram, né? Oi? Negaram as atrocidades, nunca negaram a ditadura. Não, exato. Nunca negaram as práticas, embora tenham negado as questões pontuais, os desaparecimentos, as torturas. Então, um reconhecimento de culpa, proibição de comemorações do golpe militar de 64. Isso é fantástico. Principalmente essa semana, quando a Zero Hora divulga uma imagem aérea de Pomerode, que um professor de história tem a suástica na piscina. Aí foram a fundo ver quem é essa pessoa. É um professor de história que nega o Holocausto em sala de aula para os seus alunos do ensino médio, que os alunos foram homenageá-lo na formatura e fizeram a saudação nazista. E ele se emocionou, chorou e entendeu que isso era um reconhecimento ao trabalho dele. Ou seja, não adianta ficar negando e chamando de revolução, de contra-revolução, tem que botar um ponto. Não se pode comemorar atrocidades, não se pode comemorar ditadura e não se venha dizer que em democracia se pode tudo. Existe um custo democrático. Para se chegar até onde se chegou, muita gente teve que morrer e nós precisamos manter esse respeito a direitos humanos. Porto Alegre agora foi fantástico na mudança da rua, né? Exatamente. Ou seja, nós temos nomes de rua de generais, de ditadores, enfim. Não, o Castelo Branco mudou para... Exato. Da legalidade. Da legalidade da democracia. Isso. Exatamente. Então, nós precisamos sepultar isso, mas sepultar em uma cova conhecida, não como foi feita na ditadura. Nós precisamos apontar e dizer, está aqui enterrada a ditadura militar do Brasil. E assunto encerrado, não se venha fazer parada para comemorar, não se venha ensinar em sala de aula com outro nome, que não uma ditadura sangrenta como foi. Só que nós saímos da ditadura e essas propostas começam a entrar numa esfera muito mais prática nossa. Alteração de concursos públicos para as forças de segurança, desmilitarização das polícias, que é o que eu modificação do currículo das academias militares e policiais, desvinculação dos IMLs da Secretaria de Segurança Pública. Naquele filme Tropa de Elite tem uma passagem que é um pouco... ela é engraçada, mas ela é real. Então, se aparece um sujeito morto a bala
numa praia e o comandante assim, pode botar aí que morreu afogado. Se foi encontrado na praia é porque morreu afogado. E aí o outro diz, não, mas tá alvejado. Tá na praia, tá afogado. Na praia, tá afogado. Então, não se pode ter essa relação direta. Isso é realidade. Se não é realidade... Tem corrupção militar, tem corrupção tudo. Se não é realidade nossa aqui em Santa Maria, uma realidade mais concreta, isso é a realidade do país. Então, nós precisamos desvincular isso. Policial que se excede tem que ser responsabilizado. Tem que acabar com os autos de resistência, que se justifica a qualquer preço. Bandido que atira em policial também merece morrer. Existe uma expressão muito antiga que o sujeito entra na viatura e chega todo arrebentado na delegacia e aí se costuma dizer que é porque ele se bateu nas paredes da viatura. Isso é ridículo. Não, mas isso é uma tradição. Isso é tradição no país. A violência ela é ridícula sob qualquer perspectiva. Até uma coisa que eu faço questão de pontuar aqui é que dentro dessa proposta de programa eu sou a favor da comissão da verdade. O que eu não sou a favor é de injustiças genéricas e, sinceramente, eu tento ser pragmático no que diz respeito a efeitos práticos, dentro do que a gente tem de limitação brasileira. Eu vou falar assim, ó. A gente falou em Comissão da Verdade, tudo bem. Justamente na época que mais fala de Comissão da Verdade, mais eu me assusto de ver pessoas falando num novo golpe militar, gente. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que se a Comissão da Verdade, não estou responsabilizando ela por todo o quadro, mas se ela fosse uma coisa que era para a gente realmente a gente enterrar um passado, qual é o efeito que está causando? O que eu mais vejo, Ricardo, hoje é pessoas... Isso está acontecendo porque não foi feito antes. Não, mas deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar. A Comissão da Verdade está aí, o relatório está aí, na mídia, e as pessoas, por causa dessa falta que eu estou dizendo do foco da conciliação, e respeitando o resgate ao passado, deixar bem claro isso, respeita o resgate justo ao passado, mas as pessoas estão se dividindo cada vez mais no país, e o que acontece é que eu fico apavorado de ver pequenos ditadores que estão com coragem de se expor socialmente, através de mídia social, defender esse tipo de coisa. Daí eu fico perguntando, onde é que a gente errou? Não estou acusando a comissão de maneira nenhuma, só estou perguntando onde é que a gente errou. Mas a gente errou não ter feito isso antes. É isso, cara. A comissão da verdade, para esses caras que estão defendendo um novo golpe militar, a comissão da verdade não está adiantando nada. Mas claro, porque isso nunca foi discutido. É claro. O problema, esse é o custo de nós estarmos empurrando com a barriga. E tem mais um detalhe. Olha aqui, ó, dizer que o golpe militar não houve tortura, é a que todos cidade, sabem disso. Berlim possivelmente é a cidade no mundo que mais faz homenagens às vítimas do Holocausto. Eles trataram isso na carne. Não, eles trataram, então, mas a gente não está tratando. A gente não tratou, é hora de tratar, que tá. Porque nós já passamos uma geração dessa Constituição. Nós temos já pessoas que foram forjadas numa democracia e que vão para mídias sociais, para televisão, dizer que na ditadura era melhor, que na ditadura não tinha corrupção. O que na Alemanha fizeram, Bruno? Porque o que tu falou é perfeito. O que na Alemanha fizeram que deu certo? Discutiram, puniram. E aqui, o que está dando errado? Porque vamos combinar assim, ó, a opinião crítica à ditadura não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Desde o tempo do exílio, dos protestos dos artistas silenciosos, todo o país sabe há décadas os absurdos que ocorreram na ditadura. Isso é amplamente divulgado e todo mundo com direito de expressão tem condição de dizer. E apesar disso, que não deixa de ser um trabalho em prol da democracia às avessas, o que eu estou vendo hoje como resultado prático são pessoas que ainda não entenderam isso. Ricardo, deixa eu E a comissão da verdade não está me parecendo a solução que vocês acreditam que pode realmente alguma coisa que tem esse objetivo. O que eu estou querendo dizer... Isso não é panagem para todos os que não está resolvendo. Eu quero falar da minha área. Posso um pouquinho? Na questão de direitos humanos. Nós temos todo mundo, por exemplo, meus direitos humanos amplos incluem direito de voto e eliminação de todas as ditaduras. Na área que eu digo, porque é a minha área de pesquisa e a área que eu dou aula. Inclusive é cubano. Né? E a área que eu dou aula. E eu fico, às vezes, pensando e refletindo sobre o seguinte. Há, nas normas internacionais de direitos humanos, aquilo que a gente chama justiça de transição, que é justamente a transição de períodos ditatoriais para períodos democráticos, que refutam integralmente leis de anistia, por exemplo, que encobrem crimes como ocorreu no Brasil e justamente tenho certeza que a discussão vai ser reaberta. Hoje até porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana. Tem uma lei de anistia Deixa eu só completar, que já indenizou. Não, estou te ajudando. Mas eu queria só... Uma lei de anistia que ajudou muito os perseguidos. Então vejam só, uma lei de anistia que simplesmente
afastou a possibilidade de reconciliação, criminalização e punição. O que eu quero colocar, nós temos na ideia de justiça e transição 4 elementos ou 4 eixos. O primeiro deles é o eixo da memória da verdade, e o relatório se deve a isso. Outro eixo é a responsabilização, que o Brasil simplesmente até agora fechou os olhos. Tu vai me dizer, a Comissão da Verdade não adianta em nada porque eu tenho um país dividido. Sim, a gente nunca puniu aqueles que efetivamente agrediram as pessoas de modo covarde, usando instituições estatais e privadas, né, com financiamento de empresas. Márcio, deixa eu completar, estou tentando completar os 4 eixos. O sonho é punição, eu tô te entendendo. 4 eixos. Outro eixo é a ideia de que as forças que perpetraram as ditaduras no passado sejam reformuladas institucionalmente. E por isso a mudança das polícias militares, ou a desmilitarização das polícias, a desvinculação do ML, acabar com o auto de resistência e daí por diante. Então, primeiro, memória e verdade. Segundo, responsabilização. Terceiro, a questão da reformulação das estruturas internas. E quarto ainda, a reparação civil das vítimas. São 4 eixos que o Brasil não cumpriu. Ele está cumprindo timidamente o último, há muito tempo atrás, timidamente o último, pela Comissão de Anistia. E agora o relatório vem à luz essa semana, Ricardo. E a partir dele, de fatos, eles não analisaram nada, eles trouxeram fatos crus, que nós vamos poder pensar o ponto de vista jurídico penal, o ponto de vista das estruturas. A daqui do Brasil é uma politicagem desgraçada. Não é, eu conheço as pessoas que participam. Pois é, mas é uma politicagem desgraçada. Não é, eu conheço pessoas que participam. E para terminar, Blum, já te transfiro a palavra. E para terminar, essa questão então nunca foi feita no Brasil e por isso que nós temos esses problemas. É justamente por conta de não ter havido punição, por não ter havido esclarecimento da verdade. As pessoas acham, gente, 18 anos achando que vivemos num comunismo do PT, vamos fazer um golpe. Pô, tem gente que fala isso na mídia, pelo amor de Deus. Justamente porque eles conhecem isso, Ricardo. Essa lei da anistia... Só um detalhe. Ele falou pra mim. Mas o primeiro detalhe. Tu tá falando em defesa da Comissão da Verdade, que eu já te disse que eu sou a favor. Não, só tô demonstrando os fatos. Eu não sou contra a Comissão da Verdade. Segundo ponto importante, fundamental de se ressalvar nesse debate, tá? Cortemos as ingenuidades políticas. Não existe, claro. Que podem levar a crer e nos afastam do problema que me apavora de hoje, que é a gente defendendo o golpe militar. Também me apavora. Assim, essa questão da lei da anistia, ela não é uma exclusividade nossa. Ela é uma lei extremamente engenhosa, porque ela anistia os dois lados, então vamos 0 a 0. É como se fosse uma reconciliação ficta, a partir de agora não se pune ninguém. Só que um lado foi extremamente esmagador sobre o outro. Claro. E finge que nada aconteceu. Isso aconteceu em todas as ditaduras, pelo menos as latino-americanas aqui. Aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile, aconteceu no Paraguai. Só que nós tivemos um papel extremamente covarde de um Supremo bastante recente e democrático. Nós tivemos um Supremo que se apegou a um aspecto formal e disse, eu não posso reabrir essa lei porque... O relator, inclusive, sofreu na época da militar. Era o Roberto Grau. Violação de direitos humanos. Daí é imprescritibilidade. Mas então já está na lei. É crime imprescritível. Não, mas acontece que a anistia, ela extingue a punibilidade. Verdade. A lei da anistia está certa. Então, só por curiosidade, vamos para a palavra. Mas pelas normas de direito penal, o STF agiu correto. Vou falar. Depende. Pela forma de direito interno, o STF agiu correto de acordos internacionais. Não, foi legalista, com o meu criminalista preferido. Quando é para ser legalista, ele não é. Eu li em algum lugar que nós somos signatários de tratados internacionais, de convenções, que tratam da questão da imprescritibilidade. Desse que eu falei. Mas alguém disse que nós assinamos tais tratados e convenções posteriormente à edição da lei da anistia. E aí nós teríamos juridicamente... A irredutibilidade. A imprescritibilidade, ela não consegue derrubar a anistia. A anistia é um perdão, é um ato de clemência. Então, concedida uma anistia, não se discute se é prescritivo ou imprescritivo, é perdão. Por isso que a justiça de transição é contra essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos no Brasil uma peculiaridade. Os tratados internacionais, eles ingressam com força infraconstitucional. E aí o Supremo se apega numa regra constitucional dizendo aquele Congresso que aprovou a lei de anistia,
ele era regido por uma Constituição e aquele processo legislativo atendeu ao que aquela Constituição determinava. Pronto, aquela lei é constitucional. É um aspecto formal, não se discute. Não dá para dizer que aquela decisão ela é formalmente equivocada. Não, ela é juridicamente ela está adequada. Ela é materialmente equivocada, porque ela não atende aos direitos humanos que são buscados nela. É exatamente o oposto que aconteceu na Argentina. Na Argentina caiu... Só um pouquinho. Alguém tentou? Tentou? Você tentou? O Ministério Público tentou denunciar o general aqui. O Ustra tentou, inclusive. Pelo menos uns 6 processos. E estão sendo disseminados um a um. E na Argentina caiu com o ministro... A Argentina ela também tem uma outra peculiaridade judiciária, porque ela não tem dois tribunais superiores, como nós temos o STJ e o STF. Ela tem a Corte Suprema da Nação, que ela funciona como um STJ, mas faz um controle de constitucionalidade como o STF. Então, lá caiu com o ministro que é considerado um dos maiores criminólogos do mundo, que é o Zaffaroni. E o Zaffaroni pegou essa decisão e ele foi a fundo, ele disse negativo. Não há lei que possa anistiar a violação de direitos humanos. E isso começou, se eu não estou enganado, o primeiro militar punido foi o Videla, na metade dos anos 90. E daí em diante você começou a processar. Tem gente sendo processada ainda hoje. Tem esse presídio no subúrbio de Buenos Aires só de militares. Ele chegou à questão de, olha, a Constituição de lá permitia, a lei de lá atendeu ao processo legislativo previsto na Constituição, atendeu, mas não importa. Não importa porque a Argentina é signatária de tratados internacionais que ingressam no ordenamento jurídico argentino com estatura constitucional. Então, tem um conflito de duas normas constitucionais. Na prática, cada tribunal... Cada corte ou Supremo, qualquer um dos dois poderia ter ido para um lado ou para o outro. Tem uma questão jurídica que é importante aqui. Nenhum tratado internacional vai fazer o Brasil revisar isso. Tem uma questão jurídica importante. Bruno, teve uma decisão do STF mesmo sobre a hierarquia dos tratados internacionais. Na verdade, eles são considerados infraconstitucionais, mas acima de todas as normas a legislação federal infraconstitucionais. Foi um morcego que construíram para tentar resolver alguns problemas, e eu digo, virou um morcego, quiseram fazer um beija-flor e virou um morcego. Então são normas hoje, se chamam supralegais. Vê só, elas são o parâmetro de controle de constitucionalidade também, não de constitucionalidade, mas de controle de legalidade, vamos dizer, das leis que estão abaixo desses tratados. Como os tratados nos congressos, como os tratados ingressaram no Brasil em 92, o Brasil é signatário de uma série de tratados antes, mas ele só ratifica esses tratados no cenário interno e internacional em 92, pós-Constituição. Por meio de uma emenda constitucional que exatamente. regulamenta isso. Só que tem detalhe, já tinha a lei da anistia, é verdade. Porém, como agora esses tratados são considerados supralegais, eles estão acima das leis anteriores, eu posso fazer o filtro da constitucionalidade da lei de anistia via esses tratados que estão acima da lei. A lei, portanto, do ponto de vista técnico, mesmo no Brasil, pode ser declarada extremamente legal. Só que o problema é que o Supremo examinou essa questão sob o ponto de vista da Constituição, do processo legislativo que foi seguido à época. E se ele partiu por cima, ele não aceitou a anistia. Mas ele vai revisar. Teve várias declarações. Não tenho dúvida. Vai revisar e não vai ter uma pessoa sendo punida. Não vai ter mais pessoas vivas. Esse é o objetivo. É uma medida política. Esse é o objetivo, pode concordar, mas o Supremo está enterrando o assunto. É claro. Tudo bem, então vamos ser práticos. E vamos então nos enterrar. Né? Não, agora vamos começar a fazer uma discussão ideológica diferente. A prática que eu tenho, a qual eu preciso me submeter, é a ordem superior recebida do doutor Leandro, dizendo que o tempo acabou. Dizer, posso uma última frase? Sim, claro. Só uma última frase. Uma para cada um, então. Uma para cada um. Uma para cada um. Rápido. Comissão da Verdade necessária, um resgate fundamental. Continuo com as críticas, estou preocupado com o que está acontecendo hoje, o que é outro assunto. E, por favor, examinem o relatório no que diz respeito ao general Léo Etchegóin. Porque, vamos combinar, talvez para muitos torturados, foi horrível ser injustiçado. Foi horrível ser injustiçado. Estar certo, ser acusado ou ter seu nome jogado na lama por alguma coisa. Para uma família que presta serviços à pátria há 96 anos. Era uma família digna. Uma família que combateu várias atrocidades da ditadura. Botar o nome desse senhor aqui, uma pessoa que eu conheci, que eu conheço a história e conheço o pensamento. É um absurdo. Então, um erro, pelo menos um erro, nesse caso concreto, faço questão de ressalvar. Essa é uma questão que eventualmente a gente pode examinar até incidentalmente em outra oportunidade. Posso uma frase mesmo? Vou trazer.
Só se for muito rápido, cara. É muito fácil o acesso ao relatório. Entrem na internet e leiam o relatório antes de a gente começar a falar sobre isso. Tem muita gente falando sem isso. Muito bem. Sem ler. Só para encerrar mesmo, eu gostei, eu não morro de amores pela Presidenta da República, mas gostei da postura dela em relação ao relatório. Tá? Achei que ela agiu como uma estadista. Perfeito. Muito obrigado, Bruno, querido, obrigado, Ricardo, obrigado, Marcinho, obrigado aos nossos telespectadores. Nós retornamos. E eu tenho dito sempre, se tudo correr bem, tudo tem corrido bem, na próxima semana com um programa inédito, porque ainda ao longo da semana próxima, será exibido. Muito obrigado e até uma próxima. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz esse cara. Muito obrigado. A gente combinou antes.